Para aqueles que não conhecem, professor Avaldo, ele é otorrino, líder de um dos maiores serviços de otorrino desse Brasil, um grande amigo de toda a nossa linha do aparelho digestivo, abraçou o NAFAD, abraçou todo esse projeto Olhar 360 Graus já há alguns anos. Gratidão mais uma vez. É um brinde à união entre o otorrino. Não vamos fazer com que, como o doutor Barbucci colocou, que vamos ter um conflito. Não vamos ter conflito, vamos ter uma convergência de pensamentos. O palmeirense é sempre complicado, mas tudo bem. Doutor Evaldo, seja muito bem-vindo. Estejam à vontade também para começarem a colocar suas observações para que nós tenhamos essa oportunidade de debater e convergir, tá bom? Por favor, mostre um pouco a visão do otorrino nessa afecção tão desafiadora. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, professor Barbucci, Carla, a todos que estão nos assistindo nas várias unidades, o pessoal que está lá em Curitiba e a nossa audiência aqui presente. Obrigado pela presença de todos. Bom, depois de uma aula espetacular do professor Barbucci, que avaliou detalhadamente aspectos muito específicos de toda a produção ácida, de todas as manifestações, avançando nas nossas manifestações extraesofágicas, o nosso tema fica um pouco mais fácil. Então, aqui são cenas ali também do Niemeyer, ali o nosso olho, lá que é o Museu Oscar Niemeyer, então uma homenagem aqui a Brasília, que eu sempre gosto de vir aqui, com essa paisagem belíssima. Curitiba também tem Oscar Niemeyer. Já foi analisado com muito detalhamento todo o mecanismo propriamente do refluxo, mas eu iniciaria o seguinte: o tema parece que é novo, e na verdade já não é tão novo. Em 1937 foi publicado por Thierry Margulis um artigo de úlcera de contato em laringe. Nesse artigo, o que eles fizeram? Eles fizeram trabalhos experimentais com 7 cães, no qual eles embrocaram na laringe de cães ácido. E, na sequência, na evolução das semanas subsequentes, viram o aparecimento de úlcera de contato nesses cães, logicamente, depois sacrificados. Portanto, já há muitos anos atrás, já existe essa suspeita dessas manifestações que foram recebendo inúmeros nomes no correr dos anos. Em 1991, propriamente, foi um trabalho, diria assim, foi o antes e o depois para a otorrinolaringologia, trabalho de manifestações otorrinolaringológicas do refluxo, do professor James Kaufman, publicado no Laryngoscope, com os seus famosos 5 grupos de Kaufman. Ali, praticamente, ele colocou a otorrino de maneira sistematizada dentro da doença do refluxo. Nesses anos todos, nós vimos o quê? Um incremento da participação da doença do refluxo no dia a dia do consultório de otorrino. Esse trabalho, ele analisou bancos de dados, trabalho do Altman, entre 90 e 2001, em 3 períodos, e o que ele foi notando foi o seguinte: primeiro, um incremento de população com queixas, suspeita de queixas gastroesofágicas, um aumento de queixas otorrinolaringológicas de maneira substancial, 3, 4, 5 vezes nos 3 períodos, ou seja, no intervalo ali de 10 anos praticamente, e um aumento na prescrição dos IBPs em consultório de otorrinolaringologia e a redução, praticamente, do desaparecimento do uso antagonistas H2. O Lechan coloca que, para nós, isso é uma nossa realidade, que aproximadamente 4 a 30% das consultas em serviço de otorrinolaringologia tem uma indicação relacionada a pesquisar doença do refluxo, sendo destas 70% com correlação com disfonia. Então, o que nós temos, então, é um aumento importante de consultas, um aumento dos pacientes que nos procuram, um aumento da maneira de tratar esses pacientes, ou seja, doença do refluxo no nosso dia a dia. Em 98, um pouco depois do trabalho do Kaufman, logicamente a literatura foi abundante de trabalhos científicos, de estudos, mas o nosso plano trouxe 4 questionamentos. Primeiro, o mecanismo sintomático e lesional ainda não está bem claro. Segundo, seleção dos pacientes nos estudos. Terceiro, os gold standards da doença do refluxo para as manifestações supraesofágicas são pobres. Por último, poucos ensaios, estudos controlados. Bom, ainda hoje persistem, em parte, as 4 dúvidas. Os 4 questionamentos são reais. Mas um dos mais complicados é explicar o mecanismo sintomático e lesional. O professor Barbucci bem colocou, praticamente, vamos dizer assim, quase que a gente
perde a razão de falar que não tem sinais otorrinolaringológicos patognomônicos, e é uma realidade. Mas nós temos muitos sinais que nós vamos dirigir a investigação e o tratamento desses pacientes em cima desses sinais, apesar de não serem patognomônicos. Gostaria de revisar aqui esse trabalho do nosso amigo Michael Vaese, que é um grande estudioso de manifestações supraesofágicas do refluxo, que a laringe tem algumas características. A laringe ela é o meio da via aerodigestiva, ontogeneticamente, desde os seres mais primitivos. A divisão de via aérea e via digestiva é na laringe. Portanto, muito dos fatores ontogenéticos, reflexos, etc., porque esta via é comum, a via respiratória, a via digestiva e a própria função da laringe. Ela é o meio da via aérea. Ela só foi ser bem estabelecida com as suas funções, conhecidas sobretudo com fonação, com o desenvolvimento do ser humano, com o aparecimento do ser humano. Mesmo em todas as outras espécies tem uma característica, todas as outras espécies, menos o homem, a laringe está localizada na altura da segunda vértebra cervical. Eu não trouxe esses slides, são mais clássicos de anatomia para a gente avançar um pouquinho mais, mas, curiosamente, no homem, ela fica na altura da quinta vértebra cervical, ou seja, em função inferior, o que dificulta uma das ações da laringe, que é a ação de deglutição. E nós vamos ver que esse é um dos fatores que favorece o aparecimento dessas lesões. Portanto, mecanismos de defesa da laringe são o epitélio, o muco, que recobre a estrutura. A laringe tem a bomba de prótons isolada, existem vários trabalhos imunológicos, eu até retirei da aula para não ficar muito extensa. O pH interno, intraglótico, a glote é o espaço entre as pregas vocais, o pH é de 7. Existe, como foi dito, fenótipos, padrões genéticos, e nós temos os fatores justamente que favorecem o aparecimento de lesões, quais sejam. O epitélio é um epitélio respiratório, com exceção da borda livre das pregas vocais, que o epitélio é escamoso, todo o epitélio da laringe ele é respiratório, portanto mais frágil. Nós temos, como nós dissemos, uma baixa acidez local, a própria bomba de prótons, há um questionamento se ajuda ou se atrapalha a presença dessas células já isoladas, e também os padrões genéticos. Relação do esôfago, já foi comentado pelo professor Barbucci. Vamos adiante. Então, veja, a via aérea e superior, a via digestiva, tem a mesma origem vagal. Portanto, a correlação e a facilidade de mecanismos reflexos é muito grande. Histologicamente, é deficiente contra o refluxo. O esôfago é todo preparado. Epitélio escamoso, muco, peristaltismo esofágico. A laringe não tem nada disso. E a laringe em posição rebaixada. O único fator que protege a via aérea de verdade, que qualquer coisa, qualquer elemento, qualquer alimento, qualquer secreção adentre a via aérea é o chamado reflexo de adução glótica, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais adiante. Os mecanismos de defesa e o refluxo propriamente, ele ocorre sempre fora da deglutição. Quando nós engolimos, como nós perdemos essa capacidade de proteção da altura da laringe para a quinta vértebra, cada vez que nós deglutimos, nós elevamos a laringe e anteriorizamos. Nesse momento, há um fechamento da epiglote, há um fechamento de banda vestibular, há um fechamento de prega vocal, transformando o faringe numa via digestiva. Passou o bolo alimentar, a prega vocal abre, a banda vestibular afasta e a epiglote retrai. Então, nós voltamos para a quinta vértebra cervical. O refluxo é fora desse ato da deglutição, portanto, sem essa defesa toda reflexa. Nós já falamos do mecanismo reflexo, nós vamos procurar demonstrar à frente, e o mecanismo, o pH intraglótico de 7. Os 3 fatores principais, para a gente não ficar repetindo os mesmos aspectos, são as respostas vagais, a microaspiração propriamente dito, e a hipersensibilidade dos receptores. Pois bem, como é que nós vemos isso aqui? Então, eu vou exemplificar para vocês com alguns vídeos aqui na sequência. Aqui o que a gente tem é um paciente que vai começar uma endoscopia digestiva, e o videoendoscópio está aqui no hipofaringe, a gente vê ali um conteúdo, na verdade, uma característica mais biliar até, refluindo continuamente. Esse vídeo é muito bonito. Refluindo continuamente, então não começou o exame. E olha o que acontece, isso ele banha toda a região aonde?
posterior da laringe. Onde é que está a laringe? Posição rebaixada, quinta vértebra cervical. Qual é a proteção dela? Só esse reflexo que fecha a glote. Olhe como está a parede posterior da laringe, toda espessada, toda branca, né? Já com aspectos de lesão inflamatória crônica. O professor Barbucci falou, é uma doença inflamatória. Alguns autores colocam, tem um artigo do Medscape de 2020, inflammation, not exit, is the cause of the reflux. Não é bem assim também. Mas a inflamação é um fator importante. E aqui a endoscopia segue. Ali, portanto, a gente viu o fator de agressão local do conteúdo clorídrio péptico, ácido péptico ou conteúdo biliar. Vamos adiante. Os mecanismos reflexos que explicam, e aqui a gente tem alguns reflexos que foram estudados pela dupla do professor Dodds e Shakir, em Milwaukee, publicado em 1994, ele coloca alguns reflexos aqui que causam boa parte dos nossos sintomas, como reflexo esôfago-glótico, esôfago-esfíncter superior, reflexo esôfago-brônquico. O professor Barbucci mostrou alguns arcos reflexos da neurosensibilidade. Mas esse trabalho aqui do Shakir é muito interessante, porque ele pegou um gato, né, provavelmente sedou o gato, né, lógico, né, e passou uma sonda balão no gato. A gente vê a sonda aqui embaixo, provavelmente sedou o gato, que não ia fazer, não ia pegar o gato no seco, né? Passou uma sonda balão, não está aparecendo ali o pontinho, o apontador. Passou uma sonda balão no corpo do esôfago, e na medida que esse balão era insuflado, olha o que acontece na glote. A glote, obrigado. Aqui, ó. Na medida que o balão era insuflado, olha o que acontece na glote. A glote vai fechando. Não subiu nada, não refluiu nada, só pela distensão do corpo esofágico. Essa distensão desencadeia um reflexo esôfago-glótico. E explica muitas situações clínicas que nós temos, dentre elas o espasmo de esôfago. Tá? Assim outros mecanismos reflexos. A hiperreatividade da mucosa, alguns autores publicaram lá no final no início dos anos 2000, um conceito baseado no colo irritável, de laringe irritável. Mas aqui é uma das causas que explica estridor, explica espasmo de laringe. Então, essa paciente está fonando aqui, ó, e na hora que ela está fazendo fonação, está sem som, na hora que ela vai respirar, em vez de fazer a abdução completa, ela volta para a linha média laringe. Olha, ela abriu completa, ela volta para a linha. Isso faz um... É uma dos mecanismos que explica a hipersensibilidade mucosa que, olha lá, faz um mecanismo de fechamento glótico, ou contrário, nós chamamos de movimento paradoxal das pregas vocais, ou discinesia laríngea, que muitos pneumologistas nos encaminham pacientes para que a gente consiga imagens semelhantes a essa, né, dessa forma ou de outra, que permita ter o movimento paradoxal, ou seja, a adução da prega vocal na inspiração. Cada vez que nós inspiramos, a prega abre. E aqui nós temos o contrário, o que a gente viu ali, essa hiperatividade. Então, esses três mecanismos são os mecanismos como a gente vê de maneira geral na laringoscopia, no consultório. Mas aqui nós temos uma outra situação. Agora nós vamos falar das lesões, como elas ocorrem. E nós vamos ter 3 níveis de lesões de uma sequência: dano às proteínas, o dano tecidual e, por último, a doença inflamatória que o professor Barbucci tinha citado. Bom, a pepsina já foi passada. Então, quais são os níveis que nós temos aqui de proteção da prega vocal? Como eu falei para vocês, o único ponto da via aérea superior que o epitélio é escamoso é na prega vocal. Mas esta função não é por causa do refluxo, é por causa da fonação. Precisava ter um tecido mais resistente para aguentar o ciclo fonatório. Cada vez que nós falamos essa prega vocal está vibrando nos homens 120 ciclos por segundo, nas mulheres acima de 200 ciclos por segundo. Então, para aguentar esse mecanismo de vibração, precisa ter uma camada reforçada, e ela começa somente no plano da prega vocal. Todo o restante da laringe é epitélio respiratório. Então, quais são os níveis de proteção?
o nível epitelial, ou melhor, antes do epitelial, o nível do muco protetor, que tem anidrase carbônico, que tem as mucinas, a camada epitelial, que é essa camada especial com proteínas de estresse, que fazem aderência ao espaço interno, a ecaderina, que é o que faz, o que linka o espaço de Rank e as células, o que gruda a camada epitelial às camadas internas, e, por último, internamente, o chamado espaço de Rank, que é um espaço frouxo, que permite esse movimento de vibração da prega vocal, e permite que a gente tenha a fonação fluida. Nessa lâmina própria, ou camada superficial da lâmina própria, ou espaço de Rank, nós vamos ter as glicoproteínas e o ácido hialurônico. Então, esses são os 3 níveis de proteção. Muito bem, Lechian, em 2017, publicou no Journal of Voice um trabalho espetacular, inclusive com análise experimental, mostrando que o conteúdo ácido ele pode atuar destruir os 3 mecanismos de proteção, e com isso causar o quê? Causar reação inflamatória, causar depressões da mucosa, causar pequenas ulcerações da mucosa, causar reação inflamatória com o aparecimento de granulomas, causar reação de edema, e isso vai se manifestar, logicamente, num grupo de lesões que nós relacionamos com maior frequência ao dia a dia. O acúmulo de muco na laringe, o espessamento da parede posterior, o edema aqui de bordas livres, o espessamento epitelial, aqui pequena úlcerazinha com espessamento de parede posterior, e ali um granuloma, mas nós vamos mostrar algumas dessas situações. Portanto, este mecanismo de lesão que comprometa uma das 3 camadas desta proteção pode levar a essa sequência de lesões. Trabalhos da literatura, sobretudo experimentais por questões éticas, e aqui nós temos 2 trabalhos que eu vou citar, um trabalho grego e um trabalho turco, mostram justamente que a reação que isso causa, o professor Barbucci já bem delimitou, a reação inflamatória como infiltrado linfocitário, dilatação de vasos, isso depois repercute em lesões do laringe, como os nódulos, os pólipos, os granulomas, tá? O espessamento aqui de camada epitelial, o próprio risco de displasia epitelial, a formação de grandes lesões, como granulomas, espessamentos epiteliais, são os achados deste material, professor, que nós tiramos dos pacientes, aqueles que são submetidos à microcirurgia de laringe, nós já vamos mostrar para vocês, de análise histopatológica, são essas imagens que a gente recebe dessa análise patológica. Nesses casos, especificamente, trabalhos experimentais. Com o professor Júlio Coelho, lá de Curitiba, nós fizemos um trabalho com um N pequeno de 7 pacientes, em pacientes submetidos à fundoplicatura videolaparoscópica, um trabalho já de alguns anos, 2001, e nós biopsiamos a região posterior da laringe desses pacientes, 7 pacientes, com ou sem lesões na parede posterior, e nós encontramos, 42% de epitélio escamoso, ou seja, confirmando uma metaplasia tecidual numa área que seria epitélio respiratório. Tá? Então, uma metaplasia escamosa em 42% e epitélio escamoso em outros 42%. Portanto, desse grupo, o N é pequeno, em verdade, 71% tinham algum tipo de alteração histológica. Para o diagnóstico que nós temos, o professor Vaez e outros tantos gastroenterologistas renomados, eu gostei muito desse termo que ele utilizou, do pêndulo, para onde é que o pêndulo está pendendo nesse momento, esse trabalho de 2018, já não vai tão recente, mas ali ele coloca que com os recursos que nós temos diagnóstico e com o que a gente sabe, parece que quanto mais estuda, mais dúvidas se apresentam, mais problemas se apresentam. Então, o Baese coloca para onde é que o pêndulo está indo, e estes são os recursos diagnósticos que nós temos. A doutora Carla vai abordar a maioria deles mais para frente, e eu vou falar um pouco da videolaringoscopia. A gente já citou alguns exames, mas como conhecimento dos senhores, a videolaringoscopia, nós temos vários tipos de videolaringoscopia. Nós temos a videolaringoscopia simples, a videolaringoscopia com ótica telescópica, com nasofaringolaringoscópico, o uso do estroboscópio, que já foi citado. A estroboscopia, na verdade, a função dela é a análise da vibração da prega vocal, nós vamos mostrar exemplo. Nós temos a videolaringoscopia com estudo da sensibilidade, nós testamos a sensibilidade do laringe. Esse teste, esse FEST, foi idealizado por um professor
lá de Nova York, professor Jonathan Aviv, da Columbia University, veio aqui ao Brasil algumas vezes, a Curitiba, trouxe esse material para a gente fazer, nós tivemos nosso serviço por um tempo. A videoendoscopia da deglutição e, por último, a videoquimografia, que quem faz muito bem é o nosso amigo Paulo Perazzo, que é um outro estudo também da vibração das pregas vocais. Portanto, a gente tem muitos recursos, a grande maioria dos otorrinos tem no seu consultório, no mínimo, um videolaringoscópio e ou um naso. Então, isso favorece esse acesso à via aérea. Sem entrar em detalhes estatísticos, mas, de maneira genérica, os sintomas relacionados a refluxo, a literatura é farta, são vários: globofaringeu, cialorreia, faringites granulares, aspiração pós-nasal, laringoespasmo, otite de repetição, disfagia, apneia do sono. E as lesões também, nós temos um grupo bastante variado de lesões, como ali as duas, granuloma de traqueia, lá, em pacientes sem intubação orotraqueal, ou esses granulomas na parede posterior que a gente vê na imagem de baixo. Então, eu vou passar, vamos ver se roda lá, meu amigo. Aqui, vamos passar alguns vídeos aqui, olha, esse aqui é uma naso, olha. As imagens que nós vimos foram de videolaringo, nós vamos ver uma estroboscopia, esse aqui é uma naso, passa pelo nariz, tem menos reflexo o paciente, e aqui nós vamos ver nitidamente que tem um edema aqui na região posterior da laringe, que é bem importante, está frouxo esse tecido, ó. Não poderia ser assim, a laringe é toda armadinha, as cartilagens estão bem definidas, e o edema é bem na região chamada retocricoide. Ora, aqui embaixo nós sabemos que já é a abertura do esfíncter superior do esôfago, é onde está o músculo cricofaringeu. Essas imagens agora aqui são um conjunto, essas são de estroboscopia, que eu tinha comentado, um paciente com úlcera de contato, e esse paciente é em tratamento com IBPs. Nós resolvemos operar esse paciente, tirar essa úlcera de contato, e ele veio no pós-operatório assim, olha, com úlcera dos dois lados. Mas é uma microcirurgia assim, mas como é que apareceu dos dois lados? Só fiz de um lado, caramba. Dos dois lados, medicação, as lesões são grandes, o comprometimento do paciente de Santa Catarina, é um professor, inclusive, aí tem fonotrauma, processos irritativos associados, né? Com essa lesão bilateral, assim, não tem medicação que reabsorva isso, as pequenas úlceras, curiosamente, desaparecem com o uso de IBPs, e esse paciente foi submetido a uma nova microcirurgia, e ele voltou no pós-operatório, dali 2 meses, assim, ó. O lado direito cicatrizado com a lesão do outro lado. Falei, pô, esse cirurgião é meio ruim, viu? Acho melhor procurar outro. Né? Aí nós insistimos com o tratamento, etc., resolvemos operar, porque a lesão é muito grande, não dá para deixar essa lesão, e fazer injeção de toxina botulínica, desapareceu as lesões. A toxina botulínica diminui a mobilidade da prega vocal. Então aí entram esses fatores, se questiona do aparecimento de lesões, do papel do refluxo, né, da manutenção da medicação do refluxo nesses pacientes. Aqui um outro exemplo, agora aqui um exemplo bacana de uma feito pelo nariz. Vocês vão ver que o paciente tem lá o espessamento importante da parede posterior, tem um edema embaixo da prega vocal chamado de pseudosulco, que, segundo o Belaf, que criou o índice de sintomas e o score de refluxo, é o sintoma mais sensível para refluxo, e aqui nós estamos fazendo um estudo de deglutição. Nós estamos dando consistências para o paciente, que é esse material azulado, né? Na verdade, é um material preparado com 4 consistências, líquido, líquido engrossado, pastoso fino, pastoso grosso. O paciente está engolindo tranquilamente, tem os sintomas de refluxo, aqui não vê nenhum comprometimento, não fica nada em estase no hipofaringe, tá? Levemente tingido ali, porém não fica nada em estase, não adentrou nada no plano da glote. Já esta situação na sequência é um caso bem bacana para nós todos. Esse paciente tem uma estase salivar ali, olha, tem sinais de refluxo aqui atrás, sinais de refluxo com espessamento. E vejam que curioso, tem aquela estase salivar à direita, não existe paralisia, não existe paresia, olha, ele engoliu a saliva, mas veja o que ocorre agora. Nós vamos dar lá o bolo para ele engolir, aqui. Prestem atenção, ele já engoliu, olha o que vai acontecer agora. Já engoliu, olha o que vai acontecer agora.
o bolo está voltando lá. Então, esse é um diagnóstico endoscópico da endoscopia de divertículo de Zenker. Que a gente, olha lá, está voltando o bolo. Então, o paciente tem um divertículo de Zenker embaixo ali, né, justamente no nível do cricofaringeu, na fragilidade do triângulo de Killian, que é algo também questionado na literatura do refluxo causar incoordenação do esfíncter superior e ser um dos motivos da gênese do aparecimento do divertículo, e esse é um diagnóstico que a gente consegue fazer na o material voltando. Então, vocês imaginem esse paciente o dia inteiro comendo e voltando. Esse material aqui de cima, logicamente, isso não é refluxo, não é um material regurgitado ali do divertículo de Zenker, adentrando a via aérea e sendo um fator de sintomas de vias aéreas, tais como pigarro crônico, tais como tosse crônica. Você podia clicar, acho que não está entrando. Esse aqui é um vídeo aqui do teste de sensibilidade. Você clica ali para mim na imagem, que aqui não consegui entrar. Talvez você consiga lá. À direita, nós sabemos também que existe estudo, esse estudo é do Aviv, de 2000, mostrando que a presença crônica do refluxo no hipofaringe leva a uma redução de sensibilidade. Clicar bem em cima ali da flechinha ali, por gentileza. Aí, ok. Vejam só, esse aqui é um naso que está filmando e o outro está ali, olha, à direita ali. Ele vai jogar um pulso de ar ali, ó, tá? Ó, joga um pulso de ar sobre o ligamento ari-epiglótico, que está estudando a sensibilidade. E cada vez que ele joga esse pulso, ele desencadeia um fechamento do glótico, o reflexo de adução glótica. Esse pulso, ele pode ser, clica de novo lá, por favor, só para a gente repetir, ele pode ser quantificado, e a Aviv fez inúmeros trabalhos, um pouco antes dos anos 2000, mostrando qual era o percentual de redução de sensibilidade que trouxesse risco de proteção da via aérea em pacientes pós-AVC, portanto, riscos aspirativos. E aqui o que ele mostrou é que 48% desses pacientes, 73% tinham déficits sensoriais, comparado ao grupo controle, e que 79% melhoravam pós-uso do IBP. Na verdade, ainda assim, como colocamos nos questionamentos do nosso plano, um N pequeno, um N de 54 casos. A paquidermia, que é esse espessamento, que o professor Barbucci bem colocou, não é patognomônico e também não é diagnóstico de doença ativa, aquele espessamento da parede posterior. Se aquele espessamento levou meses, levou anos para se formar, muitos colegas pedem, não, eu vou tratar com o IBP, você faz uma laringoscopia para ver se melhorou. Não melhorou, vai ficar lá a paquidermia. Então, não é sintoma de doença ativa, mas ele é, para nós, o marcador do dia a dia. Bom, aqui nós temos 2 casos, não sei se cabe aqui, meu caro Fábio. São 2 casos clínicos, uma senhora tabagista, crônica, espinéia, pigarro, e outro, um paciente pós-intubação. É mais para mostrar que... Agora, se você clicar, eu acho que fica mais fácil para não correr o risco de não rodar aqui o vídeo. Por gentileza, pode clicar nas 2 imagens ao mesmo tempo. Então, nós temos 2 situações de lesões da laringe. À esquerda, a senhora tabagista crônica lá, né? Aí. E já pode clicar no outro, acho que os 2 rodam junto. Não. E a gente vai ver, no caso 1, justamente uma prega vocal inchada, né, o famoso edema de Heinck do tabagista, uma lesão branca, leucoplásica, pré-maligna e aspectos posteriores. Então, entre os fatores associados às lesões, não é só refluxo. Aqui, no caso, tem um componente do tabagismo importante, que faz com que alguns desses achados relacionados a refluxo possam não estar presentes. Mas também quem diz que ela não tem refluxo? Esse caso, em verdade, tinha e foi tratado. À direita já é um paciente que passou pós-Covid por intubação orotraqueal e vem na consulta com uma alteração de voz importante, com falta de ar, acho que não está rodando, né? E, na verdade, ele tem ali uma estenose na região da cricoide atrás, com um granuloma. E aqui fica o questionamento que, além do trauma de intubação, até que ponto a presença do refluxo, num caso como esse, alimenta a atividade inflamatória que leva a essas complicações pós-intubação. Quantas cirurgias são feitas todos os dias nos grandes centros? Quantos pacientes estão na UTI nesse momento intubados? Quantos têm laringe de glote? Um percentual muito pequeno. Então, os fatores associados a isso, independente da intubação propriamente dito, e aí entra o refluxo, tem que ser considerado. Então,
Por último, o impacto que tem na nossa vida. Essa doença do refluxo é um conceito multifacetado, logicamente. Nós temos uma complexa fisiopatologia macro e microscópica, algumas opacas, algumas ainda obscuras, desafiando os meios diagnósticos atuais. É necessário não só aprofundar os estudos dos mecanismos lesionais, mas é necessário isso que a gente está fazendo aqui, esta associação da interdisciplinaridade para o diagnóstico. Logicamente, nós temos medicamentos potentes, novos medicamentos virão no futuro. O doutor Barbucci bem colocou que a seleção de pacientes para tratamento, alguns podem nem precisar de medicamentos, mas nós temos esses recursos que nos ajudam bastante. Meu caro Fábio, esse é o recado que eu queria passar e fico às ordens à disposição para alguns questionamentos. Muito obrigado. Gratidão, querido Evaldo, brilhante apresentação. Para nós, do aparelho digestivo, foi algo extraordinário, porque nós conseguimos ter uma visão diferente. E comunga muito do que Barbucci colocou, que muito do que nós podemos ter na laringe não é só refluxo, não é só supressão ácida que vai fazer. É uma boa observação, uma boa anamnese, o quanto que vocês conseguem afastar lesões que muitas vezes o paciente poderia estar ali por um pigarro ou por uma tosse, tomando uma supressão ácida muito maior, durante um tempo prolongado, sem uma necessidade extraordinária para isso. Eu gostaria de conectar dois polos nossos aqui na tela, Lívio. Você puxa para mim o polo São Paulo com o Dr. Buzaide. Dr. Buzaide é o presidente da Sociedade Paulista de Gastroenterologia, um grande amigo, entusiasta da neurogastroenterologia. E o outro polo, Feira de Santana, minha terra natal, minha terra do coração, com o mestre Paulo Perazzo. Paulo Perazzo, que divide com Evaldo talvez uma das grandes experiências na área da doença do refluxo, das manifestações extraesofágicas da doença do refluxo. São dois grandes estudiosos, dois grandes amigos. Buzaide, começando por você, traga para a gente a primeira observação do seu polo. Querido, seja bem-vindo. Eu quero parabenizar o professor Barbucci, o professor Evaldo Macedo, pelas suas brilhantes exposições. E venho agradecer nossa manhã de sábado. Tá, e o meu primeiro questionamento, que aí é pessoal, eu queria que o Barbucci me falasse mais alguma coisinha, o professor Evaldo Macedo também, sobre aquele, eu vi muito no DDW de Washington, né, o RESTEC, que seria aquele sistema de telemetria sem fio, wireless, da Oropharyngeal Measurement System, e os testes com pepsina salivar. Eu sei que não existe nenhuma acurácia, eu nunca pedi um exame desse, porque acho que ninguém faz no Brasil. Eu quero saber se existe alguma validade com esse sistema hoje, na doença do refluxo, na esofagite e nessas síndromes todas que foram citadas. Oi, Buzaide. RESTEC. Sim. Oi, Buzaide. Você está dando spoiler da minha aula, hein? Você está dando spoiler da minha aula. Da sua aula, mas não é, na verdade, nós vamos falar um pouco sobre esses dois métodos novos, né? A pepsina salivar parece que é uma coisa bem promissora, ainda não tem uma validação, mas está em vias de. A professora Yadlapati gosta muito desse teste, tem publicado muito sobre isso. E o hashtag, o problema é o seguinte, você vai ver na aula que já o professor Barbucci e o Evaldo falaram que o problema é um processo inflamatório que muitas vezes não tem a ver necessariamente com o ácido. Então, ele teria uma validade para aqueles casos em que você consegue detectar o refluxo ácido a acidez chegando na laringe, na faringe. Mas a gente vai perceber que muitos desses casos de refluxo que chegam até a laringe não são ácidos, e aí ele perde uma validade nesse sentido. Então, tem que ver se vai ser realmente válido o investimento nessa tecnologia. Parece bem interessante, mas olha só, eu acho que não vai para frente. Perfeito, aí foi sua opinião pessoal, achei maravilhoso. E Calargrande, desculpa por
quebrar o seu spoiler da sua aula, dar uma coisinha. Você nem imaginava isso daí. Isso é uma coisa que eu vi de DDW no passado. E eu queria também saber alguma coisinha dos palestrantes sobre o Cough Reflux Score, que é aquele vai de 1 a 9, que envolve tosse, sobrepeso, obesidade, globos, hérnia de hiato, a regurgitação e o sexo masculino. Exato. A gente vai falar sobre isso também. A gente vai... Spoiler total. Chega de dar spoiler. Imagina, é super bem-vindo. Nós vamos falar sobre ele também. Eu tenho aqui uma pergunta do professor Fábio Max, que ela é meio prolixa, né? Como ele também. Ela é meio... Aí ele fala que sabemos que o uso prolongado de medicamentos na supressão ácida pode predispor ao desenvolvimento de condições de disbiose, como SIBO e IMO, e que cursam, dentre outros sintomas, com distensão abdominal, importante, que pode ter o aumento da pressão abdominal e piorar os sintomas de refluxo. Na sua prática clínica, especialmente naqueles pacientes com resposta insatisfatória à supressão ácida e à distensão abdominal, importante, o senhor vê espaço para diagnóstico e tratamento dessas condições nesses pacientes? Está meio confuso mesmo, mas assim, o que a gente tem é que na maioria, sem dúvida, quando você diminui a secreção ácido péptica, você aumenta o risco de você ter supercrescimento bacteriano gástrico e supercrescimento bacteriano intestinal e, eventualmente, de microbiota produtora de metano, como as arqueias. Isso é um fato, né? Então, o que a gente precisa ter em mente é que para cada fenótipo de doença do refluxo, eu tenho a necessidade de uma inibição ácida X. E toda vez que eu uso uma inibição ácida excessiva, desnecessária, isso é óbvio que aumenta a chance de efeitos adversos sem que eu tenha um benefício clínico dessa situação. Então, repetindo, na grande maioria dos pacientes que nós temos com doença do refluxo, até me arrisco a dizer com manifestações otorrinolaringológicas, ou o paciente não tem refluxo importante, ou não tem refluxo mesmo, ou não necessita de grande inibição ácida para que a gente atinja nossos objetivos clínicos. E é isso que o clínico precisa estar atento, a dar a supressão ácida necessária para cada fenótipo, não exagerando na dose do remédio. A gente costuma falar que a gente tem uma baratinha na mesa e eu posso matar essa barata de 2 jeitos. Eu posso dar um tapinha na barata, isso resolve o meu problema, ou eu posso dar uma marretada na barata com uma marreta de 5 quilos, eu também vou matar a barata, mas vou estragar a minha mesa. Então, a supressão ácida ela precisa ser individualizada para cada paciente, lembrando que, na grande maioria das vezes, a gente não precisa de grande supressão ácida para que a gente atinja nossos objetivos clínicos. Quanto mais ácido eu inibo, maior é a chance de efeito adverso, não tenho dúvida. Perfeito. Buzaide, só um minuto, eu vi que a doutora Paula chegou ao seu lado, deu um abraço muito grande. Eu queria Paulo Perazzo, só um minuto. Paulo Perazzo, querido otorrino. Alô? Um debate direto otorrino por otorrino. Um abraço a toda a mesa de Feira de Santana. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, Paulo. Beleza. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse encontro de otorrinos com gastroenterologista. Evaldo, com certeza, comunga dessa opinião. Nós estamos sempre aprendendo e estão de parabéns, né, pelo evento. Ouvir você, professor Barbucci, Carlinha, Evaldo, é maravilhoso. Então, eu sou uma pessoa muito ligada a um dos comentários que o professor Barbucci fez sobre diagnóstico, precisão diagnóstica, para que você tenha um bom tratamento. Dentre a sua precisão diagnóstica, professor, o senhor citou uma coisa, para mim, bastante nova, não é? Com relação àquela população de mastócitos ali, quando foi estudada, mostrando tudo que pode ocorrer com relação a essa proliferação do mastócito, da doença do refluxo gastroesofágico. Então, minha pergunta é o seguinte: até então, o conceito maior é que a gente estava lidando, vocês principalmente, estavam lidando com uma doença mecanodependente, que seria um distúrbio mecânico. E hoje o senhor trouxe esse conceito de um distúrbio além, talvez, do mecânico, um distúrbio inflamatório. Então, na sua opinião, isso vai mudar no futuro completamente o entendimento e a terapêutica da doença do refluxo ou não? Foi simplesmente um achado de pesquisa, como se diz?
Primeiro, antes de mais nada, bom dia, operados. É sempre um grande prazer, né, falar com você. É isso mesmo. A doença é basicamente uma doença motora, né? Aliás, o que provoca a doença é o mau funcionamento, na maioria das vezes, então, isolado, do esfíncter inferior do esôfago. E isso é extremamente importante, porque uma vez essa válvula não funcionando, ela não mais vai funcionar. Por isso, essa doença tem um caráter crônico. Não existe cura para a doença do refluxo, existe tratamento. E, sem dúvida, essa parte do infiltrado inflamatório pode, na minha opinião, mudar um pouco a abordagem que nós temos com relação a essa doença e, eventualmente, até explicar porque alguns medicamentos usados até no passado tinham uma ação sobre o tratamento da doença do refluxo, especialmente no ponto de vista de sensibilidade esofágica, e que a gente não entendia muito bem porque funcionavam e agora a gente entende. Isso está repercutindo também em outras doenças, como, por exemplo, as doenças funcionais intestinais, né, como intestino irritável, constipação e diarreia funcionais, onde a modulação do processo inflamatório, especialmente da degranulação mastocítica, tem mudado a nossa abordagem para esses pacientes. Muito provavelmente isso vai acontecer também na doença do refluxo, na minha opinião. A gente esquece na doença do refluxo que a doença do refluxo não é só agressão, é também sensibilidade. E essa sensibilidade tem direta relação com a reação inflamatória. E para que a gente, então, resolva o problema dos nossos pacientes, melhore a qualidade de vida dos nossos pacientes, essa abordagem, entre aspas, anti-inflamatória, na minha opinião, vai ser necessária. Muito bom. Eu concordo plenamente. Acho que o futuro, se for para esse caminho, a terapêutica vai mudar. Não vai ser uma terapêutica de supressão ácida, talvez, mas, ou pelo menos concomitante. A outra curiosidade sobre, você colocou, eu tive a chance de conhecer o professor Baez uma vez, e eu fiz uma pergunta lá na época, ele disse: professor, eu leio os seus trabalhos e parece que o senhor não gosta muito dos otorrinos, porque ele bate muito na videolaringoscopia, que foi o que você colocou, que seria não para diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico, mas a gente está buscando uma resposta para as queixas dos nossos pacientes que vão ao nosso consultório. Então, uma pergunta bem assim, pessoal, mas de grande curiosidade, acho para todos. Quando é que o senhor pede, nos seus pacientes de consultório, quando é que o senhor pede uma videolaringoscopia ou uma videolaringoestroboscopia? Então, eu acho que o resultado da laringoscopia, ele pode nos ajudar a formar o quebra-cabeça, né? Aí a gente, falando uma similaridade, por exemplo, qualquer doença, na verdade, mas é muito parecido com uma doença inflamatória intestinal, que eu não tenho um marcador definitivo da doença, né? Eu vou levar em consideração para fazer o diagnóstico a sintomatologia, a evolução do paciente, a resposta ao tratamento e o resultado de vários exames, né? Inclusive, a laringoscopia pode me ajudar a aumentar a suspeita de doença laríngea associada ao refluxo, eu não tenho dúvida que pode, como pode ajudar também a afastar um pouco mais essa doença, né? O que é importante a gente ter em mente, na minha opinião, e aí eu dependo muito da opinião de vocês, né? É que o resultado isolado da laringoscopia ele não é suficiente para que a gente estabeleça um diagnóstico de certeza. A gente vai depender disso? Vai depender do resultado da endoscopia, vai depender dos fatores de risco do paciente, vai depender inclusive da resposta do paciente ao tratamento instituído, para que a gente possa estabelecer um diagnóstico de maior assertividade. Essa é a minha opinião. Posso perguntar mais um, Evaldo, agora? Isso. Grande abraço, Paulo. Nós mesmos, na otorrino, temos essa dificuldade. A qualidade interpretativa dos achados, a gente sabe que sofre uma variabilidade muito grande, como qualquer pesquisa, a variação intra e inter avaliador, né, ela existe, né, ela é fato. Então, essa qualidade de informação, imaginando pessoas que estão atentas ao aparecimento dessas lesões, desses marcadores, vamos dizer assim, marcadores lesionais no faringe, na laringe, sofrem variações inter e intra. Pois bem, nós temos essa dificuldade e a gente percebe que boa parte dessas informações não são exatamente homogêneas. E nós temos uma dificuldade adicional, nós como otorrino, que recebemos o paciente com esses sintomas esofágicos, que é a sequência, né, que o Dr. Barbucci falou. O que nós fazemos dali em diante?
vamos ao tratamento de prova, não é? Seguimos a investigação, vai para a endoscopia, primeiro endoscopia, depois pegametria. Quer dizer, a sequência das coisas, nós também temos essa dificuldade, não é verdade? Cada um de nós pode ter uma orientação, um protocolo de segmento baseado em tudo aquilo que a literatura nos ensina, mas ainda assim sofre uma razoável diferença de avaliação interavaliadores. É a minha maneira de ver. É isso mesmo. Eu não estou vendo vocês, mas agora o principal eu estou ouvindo. Eu ouço todo o tempo, eu li vários trabalhos, li detalhadamente os trabalhos que dizem que nossos achados laríngeos não são patógonomônicos. Tudo bem. Agora, quando você vai ver como é que ele chega à conclusão de que aquele sinal que a gente tem, por exemplo, uma úlcera, um granuloma, não é patógonomônico, é baseado no exame do gastro, é na impedância pegametria, ou antigamente a pegametria normal. Só que nós estamos falando de duas doenças. Me parece que a gente está falando doença do refluxo gastroesofágico e a doença do refluxo faringo-laríngeo, que são esses pacientes que vêm até nós. Então, Evaldo, como é que você raciocina dessa forma? A gente tem o nosso exame mais fácil de execução, que é a videolaringoscopia, e esse paciente está com a queixa, por exemplo, de pigarro, ou mesmo, que é muito mais para a gente, que é de disfonia, que é a queixa principal. Como é que você, juntando sua aula com a de Barbucci, como é que você vai fechar esse diagnóstico para você se sentir seguro em tratar com IBP, ou vamos só de teste terapêutico? Olha, Paulo, como eu falei, excluindo aqueles fatores da própria avaliação, né, considerando um caso que você está atendendo, que eu estou atendendo, o primeiro passo é descartar as outras causas. E causas que a gente sabe que causam essas lesões de forma semelhante. O principal deles, o tabagismo, o etilismo. Descartar essas causas. Segundo, descartar os fatores alérgicos que levam a gotejamento pós-nasal, a secreção no faringe com sintomas também crônicos. Então, primeiro, descartar essas causas. Bom, tendo esses sinais laringoscópicos, podemos chamar sinais menores e maiores. Os menores são aqueles mais inflamatórios, a hiperemia da aritinoide, o espessamento, o edema retocricoide. E daí os maiores, a paquidermia, a presença das lesões, de úlceras, de granulomas, leucoplasias e outras tantas lesões. É assim que eu faço, eu discrimino. Nesses menores, Paulo, a orientação, e é uma orientação da literatura já de muitos anos, tratamento de prova. Tratamento de prova. Nos maiores, a gente tem uma situação que é o seguinte, nós recebemos muitos pacientes de consultório, mas também nós recebemos muitos pacientes para diagnóstico, não é? Pacientes são encaminhados para você, para mim, só para fazer a laringoscopia e levar o laudo para o colega. Então, às vezes, eles colocam uma orientação, se você tem liberdade com aquele colega. Mas nesses sinais maiores, aí nós temos a sequência protocolar de investigação, tratamento de prova ou os outros métodos diagnósticos. É assim que eu conduzo. Mais para frente será abordado o tratamento. Professor Barbucci. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Existe algum score otorrinolaringológico de lesão laríngea que já foi pensado, do mesmo jeito que a gente tem, por exemplo, score para esofagite eosinofílica? A gente teria um score laríngeo? Olha, a partir desse score, a chance de ser refluxo é X%, abaixo é X%. Como tem o Cough Reflex Score, Sim, por exemplo. Não, esse score, na verdade, é do Belafsky, sabe, que trabalhou junto com o Kaufman na Carolina do Norte. Agora o Belafsky está em São Francisco, na Universidade do Sul da Califórnia. Ele criou um score de lesões, conforme a localização da lesão da laringe de 1 a 4, não é? E criou um score de sintomas. Então, nós temos os dois, o índice de sintomas e o score laringológico. Mas sabe, professor Barbucci, na prática é pouco utilizado. A gente usa, né, Paulo, mais para pesquisa, para controle, etc. Na prática mesmo é pouco utilizado. É uma ideia, é uma sacada, é uma tentativa de colocar gravidades e no score dele, acima de 30 ou 40, a soma dos achados laringológicos era altamente indicativo de refluxo. Ainda assim, a sensibilidade desse resultado não é tão alta. Quando eu citei ali que o pseudosulco ele considera um sinal com maior especificidade relacionado ao refluxo, é baseado em cima dos próprios scores. É isso mesmo. Na verdade, a gente não conseguiu evoluir muito nos scores. Olha bem, esse trabalho que Evaldo citou são do início do milênio, 2000 e 2001. No ano seguinte, ele faz dos achados.
Agora, tem um outro autor que fez esse cruzamento dos dois com os sintomas dos pacientes e eles acharam que tinha uma significância importante. O que eu acho que é o nosso calcanhar de Aquiles, Valdo, é que a gente, não quero dar spoiler não na aula de Carla, mas a gente não tem, como os gastros têm a pH em pedanciometria para progredir no diagnóstico de conclusão, a gente não tem ainda esse exame padrão ouro. A gente lida com o que a gente tem, que é a videolaringoscopia e a videolaringoestroboscopia. Quem sabe, no futuro, e depois dessa aula de Carla, a gente consiga. Não vou dar spoiler, já falei, então não vou falar do que eu sei de pepsina, mas eu tive a chance de ajudar uma professora da Santa Casa, que é Cláudia Eckler, quando ela fez a tese de doutorado exatamente em cima da pepsina. E depois que Carla falar, eu posso vir a contribuir com algum comentário. Muito obrigado. Gratidão.